Meus amigos, tem coisas que são inacreditáveis. Primeiro, ir no Monumental, fazer um primeiro tempo de ampla dominância e ganhar do River lá. Segundo, você ser cornetado por isso de alguma forma. Cara, assim, o brasileiro acho que entrou numa espiral de mal acostumado, ou de clubismo intenso, ou de loucura coletiva, que não dá para entender. Porra, é de cair o cu da bunda tu ganhar do River Plate lá e ter gente que ainda minimiza a parada para encontrar defeito na vitória. Vai na vinheta aí, porque eu tô sem paciência. Fala moçada, beleza? O Bruno Formiga na área, nada mais convidando você aí a se inscrever no canal, tocar na notificação, deixar o seu like, seu dislike, já tá sabendo, né? Estamos na meta aí dos 500 mil inscritos até o final do ano. Não vai acontecer, mas a gente continua com essa meta. Então me segue lá também nas redes sociais, tá? Tem aqui o Twitter e o Instagram. Eu sempre falo do TikTok aqui, mas como eu mal uso, eu não vou mentir para vocês, né? Ah, me sigam lá, não tem muita cor para ver. Então, daqui a pouco eu vou pegar no tranco. Seguinte, Palmeiras 2, River 1 no Monumental. É impressionante como o Palmeiras se dá bem contra o River Plate em Libertadores, né? Encarou o River em 99, se classificou, foi campeão da Libertadores. Encarou o River em 2020, se classificou, foi campeão da Libertadores. Agora, encara o River, primeiro jogo fora, ganha, vai decidir no Allianz Parque. Isso quer dizer que vai ser campeão? Não sei nem se vai passar. Mas este primeiro jogo tem muita coisa foda que o Palmeiras fez em Buenos Aires. O segundo tempo, tomou um gol, o River achou um gol no desvio ali, e aí o jogo da volta fica em aberto. E é o River, assim, não dá para brincar também, uma das maiores grifes da América do Sul, a gente tá falando de um time gigantesco. E óbvio que você tem que se ligar, não tem nada garantido. Futebol você não ganha nada de véspera. Mas o que mais me incomoda, e é o que me leva a gravar este vídeo, é ver muita gente, a gente transmitiu o jogo lá na GETV, e aí eu vi muita gente depois do jogo falando, mas esse segundo tempo aí, não tem como. Palmeiras abriu mão de jogar. Olha aí o time do Abel. Não dá, é uma vergonha jogar desse jeito. Não quer atacar. Abriu mão de jogar na segunda etapa. Bem feito ter tomado o gol, era para ter tomado o empate. Então, assim, a galera cornetando uma vitória do Palmeiras no Monumental. Poucos times brasileiros vão ao Monumental e ganham. Poucos times vão ao Monumental e encurralam o River, como o Palmeiras fez no primeiro tempo. Então, o segundo tempo do Palmeiras, ele é pior do que o primeiro? Óbvio. O segundo tempo do Palmeiras tem um monte de defeito? Tem um monte de defeito. Mas o primeiro tempo do Palmeiras é muito melhor do que o segundo tempo bom do River Plate. E no final das contas, na compensação, o jogo era para ter terminado 2-0, tá? O River nem produziu para fazer o seu gol. Ele teve um volume normal de quem joga em casa, tá tomando 2-0 e é empurrado por 85 mil pessoas. Se no segundo tempo tu não aumentar o teu ímpeto, é melhor nem subir para o campo. É óbvio que no segundo tempo, e o Galhardo fez alterações, o River ia aumentar o volume, mas era um volume desorganizado, assim, não tinha, as jogadas não tinham começo, meio e fim. Não era um jogo controlado do River, era um jogo de abafa que o Palmeiras facilitou porque baixou linha e ficou ali, esperando para sair nas estocadas. E por muito pouco, o Palmeiras não faz o terceiro. Vale lembrar, o Quinteiro foi salvar num carrinho uma bola do Alan no limite do limite do limite. Porque o garoto ia sair na cara do gol para fazer, naquele momento, um 3-1 que ia devolver o balde de água fria. O primeiro tempo foi um amasso do Palmeiras, de controle de ritmo, de jogo, de pressão lá em cima, pressão pós-perda, criação de chance, fez os gols, bola na trave, o Armani tendo que defender. O Everton nem trabalhou no primeiro tempo. Nem trabalhou. O River não conseguia fazer absolutamente nada de construção ofensiva, nada. Não conseguia ter velocidade pelo lado, controle no meio, a bola não chegava nos atacantes, nada. O Palmeiras tinha a saída de bola que queria, usava profundidade, ganhava todas as disputas pelo alto e pelo chão no meio-campo, duelo físico, tudo, tudo, assim, em termos de encaixe, tudo que o Palmeiras fez no primeiro tempo deu certo. Inclusive, eu tô com o SofaScore aberto aqui, com as escalações para a gente falar de alguns pontos aqui.
e eu, de fato, reiterar minha revolta com a avaliação de algumas pessoas querendo botar asterisco numa vitória desse tamanho. E, de novo, quem está falando aqui não é um palmeirense. Eu não sou torcedor do Palmeiras, eu só sou um amante da coerência e do bom futebol. O Palmeiras fez um grande jogo. O Palmeiras está a 8 jogos sem perder desde a eliminação lá para o Corinthians. Encontrou a dupla Flaco e Vitor Roque. E ontem, inclusive, assim, o Flaco fez um jogaço. O Flaco fez um jogo fantástico. Gustavo Gomes fez um jogo fantástico. O Andréas Pereira fez um jogo muito, mas muito bom. O próprio Vitor Roque, né, que foi eleito o Hero of the Match, o herói da partida lá pela Conmebol, eu até discordo. Eu acho que o Flaco jogou mais do que ele, acho que o André jogou mais do que ele. O primeiro tempo do Andréas Pereira, assim, é maravilhoso. Então, e por sinal, a entrada do Andréas Pereira, ela é um ponto muito importante para essa vitória do Palmeiras, né? O Andrés, ele jogou como um falso ponta, na real, né? Ele ficou construindo aqui, flutuando numa faixa central, mas ele abria o corredor aqui para o Kelvin, basicamente, atuar como um ponta, né? O tempo todo o Kelvin ficou nesse corredor aqui. Esse mapa do Kelvin mais para trás é muito o mapa do segundo tempo, que de fato o Kelvin quase não passou do meio campo. No primeiro tempo, e eu até citei isso na transmissão, o Kelvin estava ocupando isso aqui, ó, e ele participa, né, roubando a bola do primeiro gol. O Flaco fez um jogo maravilhoso, né, assim, um jogo muito bom ali, às vezes ao lado do Vitor Roque, e às vezes funcionando como um 10, porque ele revezava com o Andréas Pereira. O Vitor Roque, assim, de novo, num jogo de muita movimentação, de muita entrega, de muita força. A movimentação dele no gol é maravilhosa. Felipe Anderson, acho que voltou a fazer um jogo muito correto, assim, taticamente muito bom. Tanto o Evangelista quanto o Moreno jogando muito ali no meio-campo. Então, assim, o jogo do Palmeiras, ele é muito bom. E o SofaScore concorda comigo, né? Para mim, o Gustavo Gomes estava na briga ali para ser um dos melhores em campo, não só porque fez o gol. Por sinal, o link está na descrição do vídeo para você baixar o SofaScore 100% de graça. É o aplicativo de placar ao vivo mais rápido do planeta, com estatística, com tempo real, com números, com comparativo entre jogadores, com agenda, e não só de futebol. Se tu olhar lá em cima, tem vários outros esportes que o SofaScore acompanha com um olhar maravilhoso na palma da sua mão. O Andrés Pereira entrou no lugar do Facundo. E aí o Abel fez um cinturão no meio aqui para matar isso aqui, né? Porque lembrando, tanto o Driussi quanto o Maxi Salas estavam muito ilhados, eles não, a bola não chegava neles, e Castanho, o Nacho e o Enzo Pérez foram engolidos por esse meio-campo do Palmeiras aqui. O Acunha e o Montiel são laterais que na Argentina a gente chama de carrilheiros, né? Eles vão e voltam e funcionam, como o River não tem pontas, não joga com pontas, eles funcionam como esses caras pelo lado, mas eles não conseguiram nem ir no primeiro tempo. E a presença do Andrés fez o jogo ficar muito aqui, ó, muito aqui, gerando desencaixes nessa linha. O gol do Vitor Roque sai de um desencaixe aqui, o Portilho vai caçar o Vitor Roque fora, ou é o Ribeiro, agora eu não lembro, e é a hora que o Flaco, na verdade, eles descolam do Flaco, o Ribeiro ou o Portilho, e aí o Flaco gira e acha o Vitor Roque aqui com o Paulo Dias, que normalmente é o zagueiro aberto por aqui, ele estava aqui. Tamanho era o descolamento que o Palmeiras gerou na defesa do time do River Plate. Então, o primeiro tempo foi um amasso, assim, se a gente olhar as estatísticas, separar por tempo, o primeiro tempo o Palmeiras até teve menos posse, 7 finalizações, nenhuma defesa do goleiro, 2 do Armani, fora a bola na trave, fora os 2 gols, né? Um time muito, mas muito objetivo, né? Muito direto, muito reto nas transições. No segundo tempo, de fato, o River aumenta o volume, era natural que ele aumentasse, foram 14 finalizações a uma, né? Mesmo assim, só obrigando o Everton a fazer 2 defesas, foram 6 escanteios, muito mais passes trocados, o número de desarmes ali parecidos. Então, assim, o momento bom do River passou longe de ser um amasso, passou longe de deixar o Palmeiras acuadaço, nas cordas. Isso não aconteceu. Agora, o primeiro tempo do Palmeiras fez isso com o time do River. O time do River estava completamente atordoado. Completamente atordoado. Foi um primeiro tempo de manual do Palmeiras, o que compensa um segundo tempo natural, quando você tem o 2-0 jogando na casa dos caras, que você baixe linha e espere muito mais. O problema é dos caras, eles que resolvam. E aí o River não tem um contra um,
não é um time veloz, é um time que passou a quebrar a linha com passe ali quando entrou o Quinteiro, e aí o Abel fez algumas mexidas, acho até que demorou a fazer algumas, e aí você pode fazer essa avaliação, mas cornetar a vitória é uma loucura, assim. Nos anos 80, nos anos 90, sem imaginar um time brasileiro indo lá, alguns até foram e conseguiram bons resultados, né? Assim, o Vasco é campeão da Libertadores passando pelo River Plate e fazendo um jogo épico no Monumental, mas isso não é comum. Não é comum. O normal é você ir lá e passar muito mal. E o Palmeiras não passou. Aí você vê, mas pô, com esse segundo tempo, aí tomou 2-1, bem feito, isso aqui é o Abel, isso é não sei o quê. Gente, foi isso que eu falei até na transmissão da GETV. Eu trabalhei durante 12 anos na TNT. Eu vi noites, tardes épicas e mágicas de Champions. Transmiti vários desses jogos, o Jorge também. E a gente via a percepção do público e a gente entendia o que estava acontecendo ali quando o Real, por exemplo, ia em Anfield ou ia num estádio muito embaçado e arrancava resultado, mesmo jogando pior. E eu, de novo, não estou comparando aqui nem o Palmeiras, nem o São Paulo, nem o Flamengo, nem nenhum time brasileiro com o Real Madrid, com o Bayern, com o Barcelona, com ninguém. Eu estou comparando as percepções e as construções narrativas. E eu não estou falando das nossas construções, estou falando da percepção de vocês que fala, putz, os caras são embaçados mesmo, é pacto, eles têm casca, camisa pesa, e não sei o que mais lá, que coisa heróica, que vitória absurda, se saber sofrer, e não sei o que. Aí, quando é um time brasileiro fazendo basicamente a mesma coisa, porque imagina aí, vamos tentar pegar o Monumental como um estádio gigantesco e muito hostil aos visitantes. Projeta isso para a Europa, sei lá, o Camp Nou, é o San Siro, porra, é Anfield, imagina aí qualquer um. Aí um outro time gigante vai nesse estádio, joga com os caras, faz 2-0, resiste no segundo tempo, toma um 2-1 achado, do nada, mas ainda assim segura a vitória. E aí agora vai decidir em casa. Pô, a gente teria a percepção que, putz, isso é épico, olha que time enorme, pô, nem jogou bem o segundo tempo e resistiu, cara, olha que os caras são foda, porra, isso aqui é que é time pica. Parece que quando está distante, a nossa avaliação é totalmente diferente. Aí aqui eu sei que envolve o clubismo, tem gente que não gosta do Palmeiras, o cara torce pro Corinthians e aí seca, o cara torce pro Flamengo e, pô, não gosta do Palmeiras, tá tudo bem. Mas não dá pra gente ser uma demagogia. E às vezes quando esse discurso vem do próprio torcedor, aí é que eu acho uma doidice completa também. Assim, ter alguns torcedores do Palmeiras reclamando do segundo tempo, ou da vitória, porque, putz, era para ser 2-0, era para ser 4-0, era para ser uma goleada. Aí é você viver desconectado da realidade, assim. Porque, cara, em que mundo você vai passar 90 minutos tranquilo contra o River lá, achando que os caras não vão fazer nada, que o jogo vai ser um treino? Pô, essa realidade não existe. Como não existiu. E o confronto é feito da ida e da volta. Eu ouvi de muito palmeirense que, meu irmão, assinava o empate na hora. Na hora. E os caras voltaram com a vitória 2-1. 1-0 pro River, eu já acho que seria bom. Para decidir no Allianz, vaga tava, ó, administrada. O Palmeiras agora vai administrar isso, tendo um 2-1 a favor, podendo empatar. Pode até perder por um gol que o jogo vai para pênalti. Porra, não tem como, velho. A gente domina, a gente virou a Premier League da América do Sul, né? O futebol sul-americano agora tá, putz, dominado pelo Brasil. O Brasil tá a um título de igualar os 25 da Argentina e se tornar o país com a maior quantidade de Libertadores. O Brasil é o país com a maior variação de times campeões da Libertadores. A gente tá dominando a Libertadores e o continente. Mas não dá para achar que vai ser um passeio no parque toda vez ou contra todo mundo, ainda mais contra um dos maiores clubes do continente. Aí é loucura. É loucura. Então, meu irmão, não dá para reclamar. Se você, por acaso, torceu do Palmeiras, só comemore. Meu irmão, vive pra caralho. Porque o que vocês fizeram é raro, é difícil para qualquer um. E vocês fizeram num primeiro tempo assim, sublime. Ah, o segundo foi ruim, ou o segundo a estratégia foi errada. Ok, vocês ganharam. Vocês ganharam. Se isso é na Champions, a gente tá falando, porra, que o Real Madrid é enorme, que o Bayern de Munique é o rolo compressor, que fulano tem uma aura. Mas aí é o Palmeiras, a gente tá cornetando, dizendo que, porra, podia ter jogado mais. Aí, meu irmão, não fode, né?
Se inscreve aí no canal, por favor, toca na notificação, deixa o seu like aí e não me irrita.